Aí, bora lá estudar Primeira Guerra Mundial. Bora lá, Joana, preste atenção aqui, ó. Nono ano, página 40, bora ter atenção aqui. O assunto da prova, revisãozinha para a prova, Primeira Guerra Mundial. Beleza, gente? Então, com saudade, forte abraço, viu? Bora junto, ó. Bora junto. Preste atenção aqui. Primeira coisa que você tem que entender desse conceito central aqui sobre a Primeira Guerra é o século XIX. O que é que esse século XIX ele traz de importante aqui? Você tem que se lembrar que no século XIX nós tivemos toda uma movimentação do processo de industrialização na Europa. Nós tivemos aí uma Europa tecnológica, uma Europa de novos transportes, uma Europa interligada, com muita venda, com muito consumo, com produção. Só que chega a uma estabilização e estagnação. Precisa de quê? Novos mercados. Vai nascer o que aí? A ideia de imperialismo, a ideia de avanço sobre a Ásia e sobre a África. Né? Não na América, porque a América, para os americanos da doutrina Mouro, protegido aí pela Big Stick, beleza? Nessa perspectiva, esse imperialismo faz com que várias nações que já são estruturadas, a saber, Inglaterra e França, elas vão deter um domínio sobre grandes territórios da África e da Ásia e vão explorar economicamente, vão explorar a matéria-prima, vão explorar a mão de obra barata e vai ter novo mercado consumidor. Tranquilo? Nessa conjuntura, você vai ter ali no século XIX as unificações de Itália e Alemanha. E aí, Alemanha e Itália vão estar para essa corrida imperialista. Está aí o que é central para esses conflitos? Essas zonas de influência comercial que já existia um monopólio, principalmente dominado por França e Inglaterra, além de vários acirramentos, além da questão do pan-germanismo, que pode ser aqui lembrado, rixas antigas, chamada de revanchismo. Mas a gente vem para os conceitos do teu livro, o que o teu livro pede, o que o teu professor ele pode cobrar aqui, tranquilo? Nessa perspectiva, nós temos que entender o que foi a paz armada. A paz armada é uma reunião entre as principais nações para ali, ó, já se preparando para uma guerra, já produzindo armas para a guerra, já desenvolvendo tecnologia de guerra, tentar assinar um acordo para não ter guerra. Mas todo mundo tinha intenção de guerra. A população queria a guerra antes de saber o destroço que foi a guerra, né? Outro conceito aqui importante é você entender as tensões nos Balcãs. Né? A Europa ainda é muito fragmentada, digamos assim, por vários movimentos que passou a história, né? O fim do feudalismo, a estruturação dos Estados Nacionais, o período napoleônico, o Império Napoleônico que dominou várias partes da história, e ali no século XIX, com o Congresso de Viena, a Santa Aliança, que nós vamos reestruturar. Nós não temos um mapeamento ainda da Europa, linkando ali os verdadeiros donos das terras, os povos nos seus diversos territórios. Vários são esses problemas, várias são essas picuinhas ainda existentes ali, inflamadas, né? E várias nações querendo mandar em território e querer expandir o seu território, querer ter zonas de influência, né? A ganância pelo poder, a ganância pelo domínio era tremenda ali naquela região. E aí, os Balcãs, regiões balcânicas, que até hoje existem vários conflitos nessa região, passavam por grandes tensões. Nessa perspectiva, você já tinha ali a política de aliança existindo, né? Você teria ali toda uma estrutura se formando. Anterior à guerra, já existiam essas alianças. Não foi uma aliança preparada para a guerra como na Segunda Guerra, não. De forma alguma, já havia essa preparação anterior. O Império Austro-Húngaro já tinha um alinhamento com a Alemanha, né? A Inglaterra já tinha uma aproximação com a França. Depois a Rússia vai estar perto aí. Então você tem Inglaterra, França e Rússia montando ali o que se chamou de Entente. Aí você tem o Império Austro-Húngaro junto com a Alemanha e posteriormente a Itália. Então você tem essa estrutura de dois grupos distintos, né? E aí você tem o quê? A gota d'água para a guerra. Você tinha o quê? Uma desculpa. Ligado o quê? Essas tensões nos Balcãs. O início do conflito se dá a partir do assassinato do arquiduque Ferdinando, né? Ali é só desculpa porque você já tinha todas as tensões aqui estruturadas e montadas para esse conflito. Pois bem, começou a guerra começa em 1914, então nós temos aqui o conflito. O conflito ele se divide em em três fases. Quais são essas fases? A guerra de movimento, né? A estruturação, um país invadindo o outro. A guerra de trincheira, o período longínquo, né? Um período cansativo, de muita morte, de muita dificuldade.
E a última fase é a fase de um novo movimento que se dá em 1917. É esse o ponto central aí. É esse o ponto-chave aqui desse conflito. Por quê? Esse ponto é chave no conflito. Porque você vai ter em 1917 a Revolução Russa, e a partir da Revolução Russa você vai ter o quê? A saída da Rússia da guerra. A Rússia vai pagar uma indenização gigantesca através de um tratado, um acordo ali liderado pela Alemanha, chamado Tratado de Brest-Litovsk, certo? A Rússia sai. E aí, meu amigo, aí você vai ter os ententianos, a Tríplice Entente, só com dois grandes países ali à frente, a França e a Inglaterra. E a França já ali cansada nas trincheiras. Só que do lado da Inglaterra e França existia o patrocínio dos Estados Unidos, e ele muito preocupado, muito preocupado em perder todos os capitais investidos, em perder tudo que emprestou ali. Ela vai se sentir na necessidade de entrar no conflito e ser ela ali o ponto X para decidir o conflito. Então os Estados Unidos entram aos 43 do segundo tempo, eu costumo dizer, né, ali perto do gol de Petkovic contra o Vasco em 2002. Os Estados Unidos entram todo bonzinho, todo prontinho, descansado, já tem desenvolvido aí mais tecnologia bélica para entrar nesse conflito. Entra lá e vai o quê? Arrasar. Vai lá chegando e vai dar a cacetada final para reorganizar a estrutura de defesa francesa, inglesa e trazer mais gás para o conflito. E a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia é o momento X desse conflito. Então nós vamos ter aqui, em 1918, o fim do conflito, tchau, acabou o conflito, 1918, e aí nós vamos entender aqui, gente, um pontinho interessantíssimo, ou 3 pontinhos interessantíssimos aqui em questão. Primeira coisa, o saldo da guerra, milhões de mortes. Por quê? Foi a primeira vez na história da humanidade que milhões de pessoas se envolveram em um conflito de magnitude mundial, envolvendo aí vários continentes. O Tratado de Versalhes é o acordo que vai ser o ponto X para os conflitos vindouros, né? Que Hobsbawm vai dizer que só vai se encerrar a partir de quê? Do fim da União Soviética em 1991, né? O que ele vai chamar de Era dos Extremos. O conflito começa aqui em 14 e vai terminar em 1891, quando tudo cessa e tudo acaba. E o que é esse Tratado de Versalhes? Esse Tratado de Versalhes, ele copta terra da Alemanha e devolve à França, como Alsácia e Lorena. Ele vai castigar a Alemanha a pagar pesadas indenizações, que passou aí cerca de 80 anos pagando indenizações desse conflito, vai sofrer interferência jurídica e política e vai montar um processo constitucional, né, o que se chamou e intitulou de República de Weimar, a partir desse tratado. É uma verdadeira humilhação, né? Harold Wilson, presidente americano, ele não quis participar disso porque ele quis fazer algo mais democrático, mais em comum acordo com todos, né? E aí vão chamar de 14 pontos de Wilson, vão chamar ele de arrogante, mas na realidade ele queria que essa guerra cessasse aqui, não vai cessar, né? Cria-se também, por fim, a Liga das Nações, um instrumento que vale para a Primeira Guerra, o que a ONU, que ainda hoje existe, valeu pós-Segunda Guerra. A ideia de pacificar o mundo, a ideia de organizar, reestruturar e cuidar de tudo. Beleza, gente? Uma satisfação estar aqui com vocês. Pega essa revisãozinha aí, espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a vitória. Tchau!